1 Coríntios capítulo 15, é um texto muito conhecido, e que nesta hora, nesse dia, em que comemoramos a Páscoa, que nos fala da ressurreição de Jesus, e nesse dia em que nós passamos também por tantos momentos difíceis aqui, perdemos aqui, o irmão perdeu um funcionário hoje, vítima da Covid. Então nós vemos, pessoas andam preocupadas, né? Pessoas andam, como se diz, apreensivas no momento, dias que nós vivemos, que talvez, né, as pessoas se perguntem: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena? Olha como é breve a nossa vida, o que será de nós? Aí nós temos a resposta na Bíblia. Por quê? Por que vale a pena servir o Senhor? Porque a vida não é só, a nossa vida não se constitui apenas uma esperança somente para esta vida, mas a nossa vida se constitui uma esperança para toda a eternidade. É isso que diz aqui o versículo, meus irmãos. Obrigado. É isso que diz aqui o versículo. Um dos versículos, verso 19 apenas. O que diz o verso 19? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todo homem. O que está nessa declaração, meus irmãos? O que podemos deduzir dessa declaração? Se a pessoa acha que servir a Cristo, dedicar-se a Cristo, servir a Cristo, vir para a igreja, para reunir, para adorar juntos ao Senhor, é apenas para eu aqui ser abençoado, para Cristo me abençoar, para eu ter somente êxito, sucesso na vida. Então, não é isso. Isso já está descartado, porque Jesus mesmo disse: olha, no mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não decorei aqui, sou ruim de decorar, mas quem acompanhou a live, né? A live do domingo passado, do nosso irmão que participou lá de São Paulo, ele usa uma expressão lá na mensagem dele que é bem interessante. Para que Cristo nos salvou? Ele disse mais ou menos assim: Cristo nos salvou não, vamos dizer assim, em outras palavras, não lembro agora a expressão que ele usou. Ele não nos salvou para aqui vivermos melhor, ou seja, tudo ser bênção na nossa vida, ou baseado naquele versículo que Paulo falou lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a pessoa pode falar assim: não, eu posso tudo, porque ele me dá tudo, ele me abençoa, ele não me, enfim, ele não me nega nada. Mas não, Paulo estava dizendo isso num contexto. Paulo estava dizendo isso num contexto em que ele estava passando por muita dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. E com isso ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu posso passar por tudo isso aí, mas isso não vai fazer eu negar minha fé. Nem que eu passe por tudo isso aí, por tanta tristeza, lágrimas, choro, lutas por dentro, por fora, inimigos por dentro, da própria perseguição dentro da igreja, né? dentro, né? No meio dos apóstolos, digamos assim, no meio ali, ele enfrentou muitas lutas por todos os lados, lutas internas, lutas por fora, como ele diz lá, é muita perseguição, muita coisa, mas em nada isso, ele estava dizendo, nada isso vai abalar a minha fé, nada disso vai, eu posso passar por tudo isso, porque tudo isso eu posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo isso.
ele fala algo que é precioso. Ele fala lá no capítulo 20, né, de Atos, ele fala algumas coisas interessantes lá. Ele fala que em nada ele considera a vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumpra o mandato que ele recebeu, de pregar, de anunciar o evangelho, as boas novas de Cristo. Então ele está dizendo, olha, o meu prazer, como ele disse em outro lugar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, o morrer é lucro. Ele está dizendo, olha, o viver é Cristo, eu vivo para Cristo, isso é o meu maior prazer aqui. E se eu morrer é lucro ainda, né? É vantagem por estar junto com Ele. Então, meus irmãos, aqui Paulo está falando da esperança em Cristo. A esperança em Cristo não é apenas para esta vida, mas é para além desta vida. É para a eternidade. Para toda uma eternidade. Por que Paulo dizia isso? Exatamente por causa daquilo que aconteceu no domingo da Páscoa. No domingo da Páscoa ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Ele é as primícias dentre os que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar e nunca mais morrer. Lázaro foi ressuscitado, né? Mas ele morreu novamente. O filho, o jovem de Naim, enfim, a filha de Jairo, que foram ressuscitados conforme relatos do Evangelho, eles morreram novamente, mas Cristo, ele não morreu novamente. Ele está vivo pelos séculos dos séculos e voltará um dia para buscar os seus, para reunir todos aqueles que já morreram, e nós que estivermos vivos seremos transformados, diz a palavra. Que dia glorioso, maravilhoso, para quem tem fé, para quem acredita. Porque para alguns aqui que diziam assim, ó, os mortos não ressuscitam. Ah é? Paulo dizia, então os mortos não ressuscitam? Então se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação, enfim, nós somos os piores, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. É isso que ele estava dizendo. Então a nossa fé, Paulo estava dizendo, ela não se baseia em algo morto, em um Deus morto. A nossa fé, ela está realmente alicerçada no Cristo vivo, ressurreto, que estive morto, como ele diz, mas eis estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, alguns diziam aqui em Corinto, que não há ressurreição de mortos, e aí por isso que ele disse isso aqui. Se eles não ressuscitam também, se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha só, vocês estão perdendo fé, o tempo de vocês servir a Deus, de crer em Deus, e vocês ainda estão permanecendo nos vossos pecados, porque os vossos pecados não foram perdoados se Cristo não ressuscitou, porque os vossos pecados são perdoados, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás, com a ressurreição, porque Ele voltou à vida. Muitos deuses, muitos que são adorados como um Deus aqui por muitos da humanidade, eles não podem fazer nada. Se você vai lá no túmulo de Maomé, aqui jazia tal, ou aqui jaz, aliás, né? Vai estar escrito, aqui jaz o fulano e tal. Se for os seguidores de Allan Kardec lá do Espiritismo, vai lá, você vai ver no túmulo dele, aqui jaz o corpo de fulano. Mas se você for a Jerusalém, aquele lugar lá, você vai ver escrito, certamente deve estar escrito, aqui jazia o corpo de Jesus, mas não, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como anjo naquela manhã anunciou para aqueles discípulos que estavam ali, para as mulheres que foram procurar o corpo de Jesus ali. Então, meus irmãos, que coisa gloriosa, nós cremos num Deus vivo e sabemos que tudo vale a pena, nossa vida vale a pena, seja ela breve ou curta, breve ou longa aqui, né? Eu digo, porque hoje temos tantas pessoas que estão perdindo, né? Choramos a perda de tantos estão perdendo entes queridos tão jovens, o pai jovem, um irmão jovem, um avô talvez jovem ainda, estão partindo, muitas pessoas estão chorando, as lágrimas de uma perda de um ente querido por causa da Covid, como está acontecendo em nosso meio. Então, mas se viveu pouco, valeu a pena, se viveu muito, valeu a pena também, tudo vale a pena, porque se vivemos ou morremos, diz Paulo, é
é para o Senhor. Então nós não temos tempo hoje aqui para delongar muito, mas podemos também estar fazendo isso em outros momentos, mas vamos ver somente alguns aspectos mais aqui sobre a ressurreição, meus irmãos. No versículo 20, depois ele começa a falar o seguinte: Cristo e as primícias se dormem, né? Está mais ou menos o relato sobre isso aqui, do 20 em diante. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A comparação agora entre ele e Adão. Ele está dizendo, olha, se por um homem veio a morte, Adão, por meio dele todos pecaram, e entrou o pecado no mundo, agora por meio de um só homem também, o próprio Deus que se fez homem, veio a vida, veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, nós todos um dia morremos, sim, estávamos mortos, como diz Paulo, em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo. E aí ele vai falar, olha, como que vai se proceder essa ressurreição? Ele diz, olha, essa ressurreição acontecerá da seguinte forma: no verso 23, cada um por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído pelo todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido, ele fala aqui agora, é a morte. Essa ele venceu. Essa está para ser vencido por nós, mas ele já venceu por nós. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então mais adiante, ele vai falar mais algumas coisas. Ele diz aqui no verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Ele levanta uma outra questão, uma heresia que havia entre eles, se batizar pelos mortos. E depois ele vai falar alguma coisa aqui. Essa questão dessa conversação, dessas más conversações, ou seja, que alguns falavam assim que os mortos não ressuscitam. Então ele vai dizer assim, olha, não vos enganeis, verso 33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Agora ele vai trazer à tona, nós não vamos delongar aqui, mas ele vai trazer algumas explicações aqui, em relação aos corpos. Como é que é esse negócio? Se havia dúvidas deles, mas como é que virão esses corpos dos ressurretos? Ele começa a usar umas expressões aqui, umas comparações com a semente. Ela não nasce, se ela não morrer. Ele vai dar essas explicações aqui, comparando com a natureza. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Insensato, tolo, ele vai falar. Ele diz aqui no verso 36, o que semeais não nasce primeiro, não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha só, ele diz, você já não nasce pronto que vai nascer. Você semeia lá, mas depois o corpo, aquela semente, aquela planta, aquela árvore vai ter o seu corpo, cada um o seu corpo próprio. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, diz ele no 38, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Aí ele vai falar no verso 39, nem toda a carne é a mesma, porque uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, e outra dos peixes. Ele vai dizer, também há corpos celestiais, aqui entra essa questão agora, né?
e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Ele começa a falar disso aqui. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, mas vai ressuscitar, diz ele o quê? Um corpo incorruptível. Né? Semeia assim em desonra, mas ressuscita, olha só, em glória. Um corpo totalmente diferente, incorruptível e glorioso. Semeia-se, ele diz, olha, verso 43, em fraqueza, mas ressuscita como? Em poder. Em poder. E aí ele vai dizer no verso 44, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante, se referindo agora a Cristo, né? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ele está falando, olha, a ordem das coisas, não é primeiro o espiritual, mas primeiro o natural. Primeiro nós passamos por esse corpo natural, corruptível, depois que vem o espiritual, depois que vem o corpo revestido de glória, que não mais corrompe, que não mais morre. É isso que ele está falando. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer também a imagem do celestial. Olha que lindo, né? Nós trazemos a imagem do celestial. Como você traz a imagem do celestial? Quando você reflete a imagem de Cristo hoje. Quando você leva uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que glorifica o Senhor. Você já traz a imagem, portanto, do celestial. Todos podem ver em você uma pessoa diferente, uma pessoa que tem esperança, e cuja esperança não está apenas para esta vida, como diz aqui, mas para além desta. Isso não é algo glorioso? Os vivos serão transformados. Essa última parte agora do capítulo vai falar sobre isso. E agora? Os mortos ressuscitam, mas o que vai acontecer com nós? Se Cristo voltar, de repente, e se nós que estivermos vivos, se nós não morremos, nós que estivermos vivos, o que vai acontecer? Paulo vai explicar. Ele vai dizer, olha, essa carne e sangue aqui, corruptível, não pode herdar o reino de Deus. Nem, né? A corrupção herdará a incorrupção. Não, isso aqui é corruptível, isso aqui é um corpo perecível. Isso aqui é perecível, isso é... Então vejam bem, ele está dizendo, isso vai ser transformado. Isso vai ser transformado, isso vai se transformar. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Olha só. Quando Cristo vier, ele diz, nós então que estivermos vivos, seremos transformados. No momento, no abrir, no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que maravilha, aleluia, né? O verso 53, ele vai dizer assim, olha só, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então é necessário, isso tem que acontecer, isso vai acontecer, ele está dizendo. E quando esse corpo corruptível, olha só, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, diz Paulo, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Aí ele faz essa pergunta que está lá no Velho Testamento, ele vai perguntar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, o teu poder de ferir, onde está? Ele vai dizer assim, o aguilhão da morte, o poder de ferir da morte é o pecado. Verso 56, o aguilhão da morte, ou seja, o poder de ferir da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei que nos aponta, nos mostra claramente, você pecou, você falhou nisso, você adulterou, você matou, você roubou, você
você deu falso testemunho, enfim, aquilo que está na lei. Então, mas ele usa agora a expressão de triunfo, de vitória no final do capítulo, quando ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, ele diz, graças a Deus, porque nós temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu, morreu, mas ressuscitou, e que nós comemoramos na Páscoa, o ressurreto, o nosso eterno Senhor e Salvador Jesus. É por isso que ele termina este versículo, esse capítulo, aliás, uma expressão tão linda. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, ó Coríntios, ele está dizendo, vocês que ficam falando aí que os mortos não ressuscitam, vocês estão totalmente por fora, vocês estão corrompendo a comunidade, vocês com isso estão querendo dizer que as pessoas podem viver relaxadamente, porque vão morrer mesmo, morreu, acabou tudo, e não sei o quê, então podem viver no pecado, já que vai morrer mesmo. Mas não, vai prestar contas, vai ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. É isso. Então ele está dizendo, por isso você tem que saber que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão, porque mesmo que você morra, e se você morrer mais jovem, ele está dizendo, você ressuscitará, você terá uma eternidade pela frente, não apenas 40, 50, 60, 80, ou 90, ou 100, ou 110 anos, ou coisa assim, né, que nós vemos alguns ainda até hoje, né, com essa idade. Meus irmãos, louvemos ao Senhor por esse dia da vitória. Continuemos sendo gratos a Ele por este Salvador, Senhor, que nos redimiu, nos salvou e nos garante a vida e vida eterna. Amém? Vamos orar então, vamos colocar de pé, amados, para essa oração final nesta noite. Eu vou pedir o nosso presbítero eleito, agora novo presbítero, que vem aqui orar, faz favor, vou usar o microfone aqui, ele faça uma oração para nós esta noite. A transmissão está ao vivo aí, então pelo menos falando no microfone todos vão te ouvir também. Vamos orar, em seguida a bênção. Querido Deus, amado Pai, Senhor, com grande alegria, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o coração, meu Pai, meu Deus, ansiando por mais de Ti, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós, meu Pai. O Senhor teve misericórdia de nós, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, entregou Seu Filho, que viveu, sofreu e morreu por nós, meu Pai. Mas Ele Amém. Vivo está, Senhor. E que nós possamos crer e estar convictos disso, meu Pai. Em nome de Jesus, louvo o Senhor pela vida de cada irmão aqui nessa noite, meu Pai. Amém. Agradeço, meu Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para não sermos meramente ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, meu Amém, Pai. meu Deus. Que nós possamos sair com o coração, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito e renovado, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe nossa semana, abençoe o nosso trabalho, o nosso lar, que nós possamos retornar, Senhor, para nossas casas, Senhor, conforme nós chegamos aqui, Senhor, bem, e que nós possamos, Senhor, estar todos os dias, meu Pai, louvando e honrando o Teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo, e que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
venha sobre todos vós, traga consolo, conforto, consolo aos enlutados, traga paz, harmonia, esperança, e que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito venham sobre vós, povo de Deus, e permaneçam sobre vós, hoje e sempre. Amém.